noite a todos. Peço a você que, onde você estiver, que dedique esse momento para juntos adorarmos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra. Se você estiver na sua casa, no seu trabalho, de dia ou de noite, a qualquer momento que você estiver ouvindo esse vídeo, vendo, visualizando, que reverencie, dedique esse momento, dê o seu melhor ao Senhor. Eu quero fazer a leitura em 2 Crônicas, capítulo 7, somente um versículo 14. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra que o Senhor disse para o seu povo. Por mais que faça muitos anos que foi dita ao povo de Israel, essa palavra é muito recente, ela é muito atual. Eu quero que você exercite nesse momento, que em vez de traga essa palavra para você, que se eu, que chamo o nome do Senhor, me humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos meus maus caminhos, então o Senhor me ouvirá do céu. Ele está dizendo, Ele vai perdoar os meus pecados e vai sarar a minha terra. Isso é uma promessa. E nós estamos que nesse momento, mais do que nunca, clamarmos ao Senhor, nos unirmos em oração, e clamor ao Senhor pelas nossas vidas principalmente. E nós fazemos o nosso clamor, levantando nosso clamor como pessoa, como indivíduo, juntando com a igreja, como um corpo de Cristo. Nós vamos mover o coração do Senhor para reverter essa situação que nós temos passado na nossa cidade, no nosso país, e no mundo de uma forma geral. Então eu peço que você nesse momento medite nessa palavra, chame para si a responsabilidade de clamar ao Senhor. Nós podemos mover o coração do Senhor ao nosso favor. Amém? Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos em Tua presença. Senhor, peço que o Senhor visite a cada um neste momento, ó Pai, que tem dedicado esse tempo, ó Pai, para buscar a Ti, para entregar a Ti, ó Deus, um clamor, para oferecer a Ti, ó Deus, louvores de adoração, para ouvir a Tua palavra, Senhor, meu Deus, e receber de Ti orientação, Pai. Vem falar conosco, Senhor, nós clamamos por Ti, necessitamos de Ti, ó Pai, sem Ti nada somos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor com os louvores. Você possa entrar em comunhão com o Senhor nesse momento, através da adoração, e entregar a Ele tudo que você tiver de melhor nessa noite. Te adoro, Senhor. Eu navegarei
nosso coração como uma boa terra para receber a palavra do Senhor. Quero agora, neste momento, convidar você, né, que está na sua casa, que já participou dessa primeira parte desse culto, louvor e adoração ao nosso Deus. E agora nós vamos concluir, né, este culto com a palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero que você esteja com muito temor, atento àquilo que Deus tem para falar conosco. Queria compartilhar então a leitura desta noite que se encontra no Evangelho de João 15. A palavra do Senhor diz assim, verso 1: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Glória a Deus. Palavra abençoada é essa que tem falado ao longo desse, vamos dizer, desse tempo, né, da igreja na face da terra, principalmente após Jesus ter vindo, né, em forma de homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e todos viram a glória do unigênito, e ele deixou essa palavra para aqueles que estavam ouvindo, para os seus discípulos, e tem um poder imenso esta palavra. Esse ano a gente tem lido muito, porque é um ano do crescimento, e aí você diz, pastor, mas que ano é esse, né, de crescimento? Começamos o ano já debaixo da misericórdia de Deus, diante de tantas circunstâncias, situações adversas. Mas eu queria intitular essa palavra de hoje, né, essa palavra que Deus tem no nosso coração nessa noite de quinta-feira, onde já ouvimos louvores, como eu já disse, já ouvimos também a leitura oficial com o cooperador Jorge, uma palavra já no nosso coração. Eu queria neste momento, então, destacar aqui esta palavra com o tema os cuidados de Deus. Quando fala dos cuidados de Deus, logo a gente imagina, né, daquele filho que o Senhor cuida, mimado, cheio de beijinho, de amor, de tanta coisa. Mas tudo isso é amor, mas também quando Ele lapida, limpa, disciplina, tudo isso está dentro desse contexto de amor, né? Imagine você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja bem, Ele entregou o seu Filho ao sacrifício, entregou o seu Filho a uma, vamos dizer assim, a uma missão tão difícil, para que pudesse realmente resgatar as nossas vidas, para fazer parte novamente da sua família e da sua mesa. Eu queria destacar aqui, quando se fala da videira, que Jesus destacou, né? Eu sou a videira, Jesus disse, meu pai é o lavrador. E as varas somos nós, né? Toda vara em mim que não dá fruto, a primeira ele corta, a segunda ele limpa para que dê mais fruto. Então a gente vê 3 tipos de vara. A primeira que não dá nada, ele corta, a segunda que dá um pouco de fruto e ele limpa para que a terceiro estágio dela ela possa produzir. Ou seja, aquela que não produz nada, aquela que produz um pouco e aquela que produz muito. Então existe um processo de Deus no meio disso. Eu queria destacar pelo menos 3 tipos de poda que Deus faz nas nossas vidas. A primeira poda que se chama a poda da formação. Quando nós o recebemos a Cristo, nós vemos, chegamos a Ele com uma natureza pecaminosa do homem velho, cheio de costume, de hábitos, de vícios. Mas quando nós passamos pelo Senhor, a Bíblia diz, o próprio Senhor diz assim, que nós éramos zambuzeiro bravo, não produzia fruto bom. Ou seja, nós éramos um homem com a natureza do Adão que pecou, onde nós temos uma tendência de pecar, de fazer coisas ruins. Mas quando nós fomos enxertados em Cristo, na videira, já não é nós que produzimos, mas é Cristo que produz em nós. E isso é maravilhoso, porque quando fala da primeira poda de formação, imagine você uma lavoura, quando ela começa a ser formada, quando os primeiros discípulos foram formados por Jesus, que Ele chamou, ou nós que somos discípulos do Senhor fomos chamados e recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos a ser limpos pela palavra do Senhor. Por isso que Ele diz aqui, vós sois limpos pela minha palavra. A palavra de Deus nada mais é do que o caráter de Deus sendo moldado às nossas vidas. São ferramentas que moldam
como numa forja, né? Como uma bigorna do ferreiro, ele vai batendo naquele ferro bruto até fazer uma peça segundo o teu querer. O oleiro também, Jeremias também foi à casa do oleiro e ele viu como que aquele oleiro trabalhava naquele vaso. Então você começa logo a perceber a natureza do homem pecaminosa e a natureza divina de Deus sendo implantada nesse homem. Então aqui logo nós vemos que a videira é Cristo, os ramos são nós, mas um lavrador é Deus. Então veja bem que todo o caráter, todo o processo de formação vem de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós vemos em Jesus um instrumento de Deus para cumprir a vontade do Pai. Tudo que ele faz, ele fala, meu Pai enviou. Se vocês querem ver o Pai, vê a mim. Então veja bem que Jesus é a porta, é o caminho que conduz à perfeição. E aí ele é uma ponte onde pega o homem sem Deus, um homem da natureza pecaminosa de Adão. Ele pega também essa árvore que é zambuzeiro bravo para se tornar uma vara dessa videira. Então quando nós fomos enxertados em Cristo, o primeiro processo, o primeiro tipo de poda é da formação. Ele começa a forjar em nós o seu caráter. Forjar, assim como o homem planta uma lavoura, ele sabe do potencial que ela pode chegar, da qualidade que ela tem e da produtividade. Então, para que isso aconteça, para que ele alcance esse objetivo, ele começa a moldar ela embaixo, podar ela embaixo. Os galhos começam a ir logo rente do chão, ele começa podando e deixa aquela árvore se formar, subir, conforme a espécie, não é verdade? E nós temos uma espécie. A nossa espécie, segundo a palavra de Deus, diz que nós somos a imagem, semelhança de Deus. Então logo o caráter de Deus, o Senhor quer que seja manifestado em nós, ou seja, na terra, testemunhas de Cristo, pequenos cristos que desenvolvem, testemunhas que desenvolvem o padrão e o caráter de Deus. É fácil? Não é, mas nele nós podemos todas as coisas, né? E esse primeira poda então fala do Senhor moldando o nosso caráter. Imagine, Jesus disse assim para os discípulos: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Olha lá, negue-se o antigo, negue o velho zambuzeiro, né? Toma a tua cruz e vem e segue. Seguir é olhar o modelo de Cristo. Então logo nós começamos a imaginar, tanto no mundo da natureza, que se poda, querendo um formato, querendo um modelo, querendo uma formação. Na nossa vida também, Deus quer uma formação, uma estrutura, porque Ele sabe até onde nós podemos chegar, Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece e sabe do nosso potencial. Nós muitas vezes nos limitamos, mas em Deus podemos grandes coisas. Então essa primeira poda é a poda da formação. E a segunda poda que eu queria compartilhar fala justamente da poda. Nesse texto de João 15, o Senhor destacou essas três podas. Embora a primeira você pode dizer assim, mas onde que está? Antes de limpar, antes de podar os galhos aqui que o Senhor disse, nós passamos por um processo, e toda árvore não começa já produzindo, ela começa um processo de formação primeiro. Então, a primeira coisa, o apóstolo Paulo dizia assim, que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado em vós, ou seja, era um processo de formação. E nós também estamos num processo, onde nós passamos esse primeiro processo de formação, de caráter de Cristo, para depois Ele querer de nós frutos. Imagine que esse fruto, no singular, que esse fruto tem um conjunto de características do caráter de Deus. Então essa segunda poda, que é a limpeza, que Jesus disse aqui, né? Toda vara em mim que não dá fruto, Ele poda, Ele lança fora, Ele limpa. Ele limpa toda aquela que permanece para que ela dê mais fruto. Eu trabalhei numa fazenda muito tempo atrás, na minha juventude, e eu via aqueles homens naquele pomar de laranja ou de limão que seja, eles iam com um serrote, iam serrando os galhos secos. Aqueles galhos que estavam murchos, que estavam mais para seco do que verde, eles serravam. E as pessoas perguntavam, por que vocês têm que serrar todos esses galhos, passar um cal? Ele disse, olha, esse galho está sugando
da videira, ou seja, está sugando da laranjeira ou qualquer tipo de fruto conforme a espécie. Ela está sugando vitamina que poderia ir para os outros galhos para produzir. Então veja bem que esse processo de limpeza ele tem dois estágios. Primeiro, aqueles galhos secos que já estão, que ele diz aqui que não dá fruto, ele poda, está dentro desse processo de limpeza. O outro galho que ele vê que está produzindo, mas ele vê potencial para crescer. E é isso que Deus faz conosco. Muitas vezes Ele permite situações. Estamos vivendo um tempo, irmãos, difícil na nossa vida. E nós passamos por esse processo de poda também na vida espiritual, se falando aqui na vida espiritual, onde Ele começa a podar nossas vidas para querer de nós e ver potencial de nós, não de ser lançado fora, mas de produzir mais. Então Ele começa a limpar agora. O primeiro processo, tira aqueles que não produzem e aqueles que estão produzindo. Ele começa agora, então, serrar, né? Esses galhos secos, tirando daqui e de lá, para que o quê? Para que possa, então, não sugar energia e não produzir. Veja bem que Deus não quer que nós estejamos ligados nele e não produza. Isso não condiz, né? Não condiz com um verdadeiro adorador. Nós precisamos realmente estar ligados nele e produzir fruto digno, que corresponde a ele, a videira, que é aquele que manda toda a vitamina. Então essa segunda poda é a da limpeza, que corta tudo, primeiro de formação, segundo de limpeza, que corta todos aqueles galhos e começa o processo de poda, então, dos galhos que produz, por mais que seja pouco, ele não corta e lança fora, mas ele vê potencial só para podar, ou seja, corta as pontas, né? Eu tive o privilégio também de quando acabava aquela colheita, então vinha umas máquinas com um monte de disco de pé assim rodando, e eles iam passando, beirando os pés de laranja, e eles ficavam que nem aquele moicano, os meninos que cortam moicano, os pés de laranja ficavam igual os moicanos, e a gente falava assim, era tudo jovem ainda, não conhecia, dizia assim, esses caras aí estão acabando com o pomar. Existem tempos, irmão, parece que a gente pensa que Deus está acabando com a gente, que Deus está permitindo que a gente some do mapa, que a gente seja exterminado, mas não é, é o amor de Deus, é o carinho de Deus, vendo potencial em nós, olhando e mostrando para Satanás, falando, olha, a imagem e semelhança que eu fiz minha, ela tem poder, potencial em mim para produzir, porque é nele, não é em nós mesmos, é nele que nós estamos ligados. E aí nós começamos a ver então essa poda, essa limpeza, processo de crescimento, de desenvolvimento e de uma produção maior. Não é para nos consumir. E nós logo começamos a murmurar, né? Olha o que eu estou passando, será que Deus não está vendo? Né? A gente tem esse hábito, porque a natureza do homem está lá, a vara que quer se secar de uma vez, que não quer glorificar o Senhor, está lá enrustido dentro de nós. Mas eu queria te levar para a terceira tipo de poda, que é a poda da produção. Essa poda, irmãos, é aquela, a primeira aqui é a da edificação, né? A poda que eu disse no começo aqui, que é a da formação do que Ele quer de nós. A segunda é da limpeza, Ele serra todos os galhos, faz tudo aquilo que tem que fazer, mas existe essa última poda, que é uma poda intencional para conseguir o máximo da produção. E essa é a mais radical. Essa é a primeira, tira todos aqueles galhos secos, né? A limpeza, tira todos os galhos secos, esse aqui já está identificado. Tá. Agora vamos para a poda da produção. Essa poda da produção é aquela que, desse galinho aqui, que já produziu, eu vou serrar ele vai produzir vários, que vai produzir várias frutas. Em um mesmo galho que produziu X, ele vai produzir 2, 3 tanto a mais. Então essa poda é dura, é difícil, mas é como se fosse, imagine uma flecha. Deus faz assim com a gente, parece que a gente vai para trás. E quando Ele solta, quanto mais para trás Ele puxa, mais potencial Ele tem. Trampolim, quanto mais para baixo Ele desce, mais Ele dá galeio para você. E é assim que nós precisamos entender. Se Deus está nos tratando nesse tempo, né, desse vírus terrível aí, muitas coisas na nossa vida estão sendo podadas.
Imagine que nós estamos sendo podados na nossa vida espiritual, estamos sendo podados, quem sabe, nas finanças, em várias áreas da nossa vida, no psicológico da nossa vida, mas não pensa que você vai morrer, não pensa que a gente vai se acabar, não, porque quando menos esperar, Satanás e todos esses espíritos de enfermidade, espírito de destruição da nossa terra, do nosso país, isso só vai acontecer quando Deus falar é agora, e ainda não é agora, não é o momento. Tudo indica que está chegando os fins dos tempos, mas ainda não chegou. São primeiros sinais da volta do Senhor Jesus, mas ainda estamos diante de um potencial de pregação do Evangelho, de vivência do Evangelho, de ser pregado, de ser visto em nós, e aí se prepara para uma explosão de produção. Você crê nessa palavra? Que Deus está fazendo isso de você? Talvez parece que você está atrofiando aí, que eu estou atrofiando, mas não. Você olha, esses tempos atrás, nós deu uma carga de caqui ali. Aquele pé de caqui, Deus fala muito comigo. E aí nós podamos ele todinho, quando acabou todos os caqui o ano passado, podamos todos, jogamos adubo. É o que Deus faz com a gente. Ele trata da gente, Ele poda a gente, porque Ele vê potencial. E aí depois Ele vitamina nós, né? Nos faz encorajar, nos fortalece para vencer e saltar os saltos. Mais difícil que talvez a gente, na nossa, vamos dizer assim, como dizia o salmista, dizia na sua precipitação, na sua prosperidade, jamais ser abalado. Quando a gente está bem, parece que a gente acha que nunca vai ser abalado, mas quando nós estamos num momento difícil de poda como esse, a gente se acha nada, e é nessa hora que Deus se faz presente na nossa vida, e a gente vai além da onde a gente imaginava, e aí nós podamos uma podagem brusca no pé de caqui, jogamos adubo e água. Não pode faltar, né, irmãos? O poder da palavra sobre a nossa vida, a unção do Espírito Santo, que é a água sobre a nossa vida. E esse ano deu uma carga maior do que o ano passado, com os caqui maior. Não sei se vocês viram logo o tamanho dos caqui que deu e a carga maior. Deus é bom, irmãos. Deixa Deus te adubar, deixa Deus te podar, porque essa poda da produção, você vai produzir mais do que você pensa. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação, de angústia, pode se preparar, porque coisas grandes vêm sobre a tua vida. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Receba. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe com essa palavra. Permita, né, que Ele prepare você, que Ele pode para uma formação do que Ele quer para você. Permita que Ele te limpe através da palavra do Senhor. Permita que Ele age na tua vida, que Ele te discipline, que Ele muda certas coisas que nós estamos acostumados. E permita que Ele limpe, que Ele pode, para nos dar potencial para a produção maior do que nós já produzimos. Agora chegou o momento da gente fazer uma oração, como eu disse, né, que é orar pelas crianças, né? E nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, né? Pedindo a bênção sobre a tua casa, para que o Senhor possa manifestar o poder dele. Amém? Já estão todos aí na sala? Já chegou? Corre a criançada, porque agora é a hora da gente abençoar a tua vida, tá bom? Eu sei que vocês já estão debaixo da bênção do Senhor. Eu sei que essa palavra já veio sobre você, pai, mãe, você que está nos assistindo agora, mas agora eu quero abençoar você, criança, e abençoar através da tua vida, pai, mãe, tá bom? Avós que tem o cuidado dos netos, né? Vamos orar junto? Pai eterno, poderoso, queremos, Senhor, agradecer por este culto abençoado, Senhor, e queremos neste momento abençoar, Senhor, a vida, Senhor meu Deus, dessas crianças. Munizar ela com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça, Senhor, que elas sejam, Senhor, alcançadas agora, desde o alto da cabeça, plantas dos pés, Senhor. Nós queremos declarar, liberar uma palavra de vida, uma palavra de vitória, Senhor, que elas sejam munizadas com a tua unção, que nenhum poder, nenhum espírito de enfermidade, de vírus, de perturbação, seja na mente, seja no sangue, seja na onde for neste corpo, Senhor, seja imunizado com a tua unção agora. Derrama sobre esta casa, derrama sobre esta criança, que haja alegria, que haja vida, Senhor, que haja paz nestes muros, que haja paz nesta casa, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, para a glória do Senhor, amém? Deus te abençoe, que você possa dar um abraço aí no teu filho, na tua filha, no nenê, e
declarar a ele uma palavra de vitória. Nada há de ser sobre a tua vida, tu serás uma bênção. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor e a oração final. Pai poderoso, nós queremos abençoar, Senhor, esta semana dos teus filhos, que eles possam, Senhor, continuar na tua presença, que eles possam, Senhor, continuar lendo a tua palavra, buscando conhecimento, orando, intercedendo, Senhor, um pelos outros. Queremos pedir, Senhor, que logo possamos estar de volta com os cultos que nós sentimos a falta, da comunhão, do relacionamento entre os irmãos, mas que tu venha, Senhor, continua cuidando de nós, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção e o teu favor